Nesse vídeo nós vamos falar sobre 7 transtornos mentais que você não deveria ignorar. Romani, o que são transtornos mentais? Os transtornos mentais às vezes nos fazem ter determinados tipos de comportamentos que prejudicam o nosso estilo de vida, a nossa vida como um todo. Talvez você tenha conhecido algum tipo de pessoa ou você mesmo tenha vivenciado isso, de se sentir ou ser taxado como preguiçoso, mas de repente aquilo é um transtorno emocional. Ou de sentir que às vezes as coisas estão muito pesadas para você, mas de repente aquilo pode ser um transtorno emocional. Ou às vezes não conseguir terminar aquilo que começa. Então é importante identificar esses transtornos emocionais e aprender a lidar com eles e poder vencê-los. Às vezes até quando acontece a perda de perspectiva sobre o futuro, de repente aquilo pode ser um transtorno emocional, tem tratamento. Então continua nesse vídeo para você aprender a identificar esses transtornos emocionais, compartilhe esse conteúdo que tem muito valor para qualquer pessoa, até mesmo para ajudar em relação à criação de filhos, a você poder identificar isso, seja em amigos, em você mesmo. E lógico, se você achar que precisa de ajuda, procure um profissional especializado. No link da descrição aqui desse vídeo tem recomendação de profissionais aqui do Instituto Romani. E vamos ao conteúdo dos 7 transtornos emocionais para você aprender a identificar e entender o que eles podem causar no nosso dia a dia. O primeiro que eu quero deixar aqui é o TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático. O que é isso, Romani? O transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece geralmente quando a pessoa passou por um trauma forte. Exemplo, ela foi para uma guerra, naquela guerra ela viu coisas horríveis, ela chega depois num momento que ela não está mais dentro da guerra, só que ainda fica revivendo aqueles traumas que ela viu na guerra. Isso é comum em ex-militares que participaram de guerras, isso é comum em pessoas que sofreram situação de assalto, situações graves, traumáticas durante a vida. E o transtorno de estresse pós-traumático, um dos sintomas dele é justamente ficar revivendo aquelas cenas várias vezes. Às vezes tendo pesadelos com aquela cena, às vezes sentindo uma sobrecarga, às vezes até ataques de ansiedade por causa daquela cena que ainda é revivida como se estivesse acontecendo no presente. E tem tratamento, é importantíssimo o acompanhamento multidisciplinar para que seja possível tanto com terapia, tanto com psiquiatra em conjunto, para que o tratamento seja mais eficaz. E o que eu recomendo mais fortemente é o tratamento psicoterapêutico, porque aí pode trabalhar muito mais a causa. Para exemplificar melhor, eu quero que você imagine o seguinte: às vezes um coelhinho foi atacado por uma onça e ele conseguiu fugir da onça e sobreviveu. Só que ele continua traumatizado como se aquela onça pudesse pegar ele a qualquer momento. Isso vai deixar ele estressado, isso vai deixar, às vezes, ele disfuncional para várias coisas que ele poderia fazer no dia a dia. E para poder trabalhar isso, às vezes é importante dessensibilizar aquele coelhinho para que ele compreenda que a onça não está mais atacando ele. E isso é possível ser feito dentro da terapia e traz excelentes resultados. Algumas pessoas famosas que passaram por transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, a própria Lady Gaga é uma delas, e tem várias outras pessoas famosas que passaram por transtorno de estresse pós-traumático. Se você conhece alguém, inclusive você pode deixar aqui nos comentários. E agora, o segundo transtorno emocional que você não deveria ignorar é a depressão. A depressão é uma das doenças que mais vem causando incapacitação no trabalho. A depressão causa uma falta de perspectiva sobre o futuro, um vazio emocional, é como se a vida começasse a perder o sentido, aquelas coisas que antes você gostava de fazer deixam de ser tão interessantes. E a depressão, ela é diferente da tristeza porque ela tende a ser mais contínua, ela causa uma falta de esperança sobre a vida e tem tratamento. E é importantíssimo procurar ajuda quando você identificar que você pode estar sofrendo alguns sintomas da depressão, aquela falta de interesse, às vezes uma baixa de libido, às vezes comer demais, às vezes comer de menos, alteração do sono. Isso tudo pode ser indício de depressão e tem tratamento. É importantíssimo acompanhamento multidisciplinar, principalmente com psicoterapia, para trabalhar as questões da depressão também. Se você conhece alguém que tenha vivenciado ou esteja vivenciando a depressão,
procure ajuda. No link da descrição desse vídeo tem como você receber indicação de psicoterapia. E outra coisa importantíssima, em alguns casos de depressão pode acarretar a falta de interesse pela vida e às vezes até mesmo o pensamento de morte. E se a pessoa não estiver com o medicamento, se a pessoa não tiver com psicoterapia, isso pode ser muito grave. Lembrando que a pessoa não é a depressão, ela pode estar com depressão. Da mesma forma que uma pessoa pode, às vezes, estar com a gripe e se confundir achando que ela é a gripe, ela não é. E tem tratamento à depressão, é importantíssimo conhecer sobre isso, indicar acompanhamento. Nos links da descrição vocês podem saber mais sobre. E agora vamos sobre o terceiro transtorno emocional que você não deveria ignorar. E esse transtorno é justamente o transtorno bipolar. E às vezes o transtorno bipolar é muito confundido com a depressão, porque um dos sintomas do transtorno bipolar é a depressão. A pessoa fica alternando entre o estado depressivo e o estado maníaco. Como assim, Romani? Em determinados momentos a pessoa sente que a vida não vale a pena, ela perde a esperança, ela entra em uma depressão. Ela fica algum tempo nessa depressão e depois ela entra em um estado maníaco. O que é isso? Basicamente, ela entra num estado de achar que pode fazer tudo, às vezes um estado até de euforia, de realização, e ela alterna entre esses estados, não necessariamente de um dia para o outro, mas ficando um tempo no estado maníaco e um tempo no estado depressivo. Às vezes faz compromissos naquele momento que ela está no estado maníaco, que depois ela não consegue cumprir estando no estado depressivo. E a pessoa que enfrenta um transtorno bipolar, ela sabe que ela tem essas dualidades e é importante demais ela aprender a lidar com o transtorno bipolar, porque da mesma forma que a depressão, o transtorno bipolar é uma doença e tem tratamento. E lógico, a pessoa com transtorno bipolar, ela vai ter que levar um estilo de vida diferente de outras pessoas. É basicamente, para você entender um pouco melhor, imagina um copo de água. Imagina que eu tivesse um copo de água aqui. O recipiente do copo d'água, ele tem certo tamanho. Se ele enche e começa a transbordar, ou seja, a pessoa tem um surto, às vezes entra numa depressão ou algum tipo de crise, aquilo não necessariamente precisa acontecer se a pessoa levar um estilo de vida onde ela vai tirando aquela água do copo, onde ela aprende a lidar com ela mesma, cuidando do estilo de vida, cuidando do estado emocional, às vezes com acompanhamento também medicamentoso. E agora uma pessoa talvez saudável, ao invés de ser um recipiente como o copo, é como se fosse uma garrafa dessa aqui, uma garrafa maior. E o que isso implica na prática? Que às vezes uma quantidade de água como essa que está aqui na garrafa, que talvez seja uma quantidade de água que a pessoa que está saudável consiga suportar, não é o suficiente para ela transbordar e ter algum tipo de surto. Mas imagine uma pessoa que talvez, ou por situação traumática, ou por genética, ou por alguma questão do estilo de vida, ela tem um recipiente menor. O que ela vai precisar fazer? Ela vai ter que cuidar mais para não transbordar. E o transtorno bipolar também tem tratamento, é importante que você compreenda isso. No link aqui na descrição tem recomendação de excelentes profissionais que foram treinados por mim aqui do Instituto Romani e você pode fazer o teste, tem vários profissionais, inclusive se você vai em um profissional, se você gostar você pode continuar com ele, senão você pode mudar para um segundo tipo de profissional. É interessante que você avalie o profissional depois também e se você conhece alguém que sofre com isso, é importantíssimo procurar psicoterapia e também acompanhamento multidisciplinar, às vezes até mesmo com um psiquiatra, se necessário, para ajudar até na regulação dos hormônios e do funcionamento cerebral em alguns casos. E olha, o quarto transtorno emocional que a gente não deve ignorar é justamente o transtorno borderline. Qual que é a principal diferença dele com o transtorno bipolar? O borderline é aquela pessoa, olha o nome, é borderline, é como se fosse na borda, é ao extremo, aquela pessoa muito mais impulsiva, aquela pessoa que tende a ter alterações de humor no mesmo dia, às vezes em minutos, aquela pessoa que às vezes tem aquela crise eufórica e a crise de depressão no mesmo momento, quase que no mesmo minuto, aquela pessoa que às vezes diz que o fulano é o melhor amigo dela e em sequência está falando mal do fulano e tem essas oscilações de humor fortemente, às vezes no mesmo dia. Algumas pessoas podem olhar para esse tipo de pessoa e pensar, cara, o que é isso? Essa pessoa
de alguma forma ela tem duas caras, ou essa pessoa não é verdadeira, mas talvez não, essa pessoa pode estar enfrentando um transtorno de humor, transtorno borderline, e é importante procurar ajuda, e no caso do transtorno borderline, é importantíssimo a pessoa cuidar do estilo de vida para conseguir um tratamento mais adequado. E para você saber, tem grandes nomes de personalidades famosas diagnosticadas com transtorno borderline. Por exemplo, existem indícios de que a princesa Diana tinha ou transtorno bipolar ou transtorno borderline. Existem indícios que a Angelina Jolie lá, ou Jolie, sei lá como que fala, também tem diagnóstico de transtorno borderline. A Britney Spears também. Então, tem várias pessoas já diagnosticadas, bem famosas, com alguns desses transtornos que vocês estão vendo aqui. E o quinto transtorno emocional que você não deve ignorar é justamente as ansiedades. Quando se fala as ansiedades, por quê? Porque existem vários tipos de ansiedades e o que é mais tradicional, que a gente acaba conhecendo, são os ataques de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada, que são dois tipos de transtornos diferentes. Existe o transtorno de pânico, que é basicamente aqueles picos onde o sistema simpático é disparado, sabe aquele exemplo que a pessoa perde a visão periférica, o coração começa a acelerar, a pessoa pensa que vai morrer, isso é um ataque de pânico, e quando isso tende a acontecer frequentemente, isso pode ser considerado uma síndrome do pânico. Então, esse é um transtorno de ansiedade. Então, aqui já vai o quinto. E vamos colocar o sexto junto, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é diferente da síndrome de pânico, ou às vezes as pessoas falam síndrome de ansiedade, que é basicamente quando a pessoa tem esses ataques. A pessoa perde a visão periférica, ela pensa que vai morrer. Várias pessoas famosas já relataram ter ataque de pânico, síndrome do pânico. Nomes que já revelaram sofrer com síndrome do pânico, como Gisele Bündchen, disse que em determinado período da vida sofreu com crise de pânico. Outro nome também, a Giovanna Antonelli. Outro nome também, a Cléo Pires, que talvez vocês conheçam. E infelizmente isso é muito mais comum do que eu gostaria. Inclusive, se você conhece alguém ou já sofreu com algum tipo de ataque de pânico ou síndrome do pânico, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Escreva a palavra pânico ou já sofri para saber e para as pessoas poderem também entender o quanto, infelizmente, isso é muito mais comum do que a maior parte das pessoas gostariam. E a principal diferença do transtorno de pânico para o transtorno de ansiedade generalizado, que é o sexto aqui, seria justamente porque, diferente do transtorno de pânico, onde o pico de ansiedade vai lá em cima, no transtorno de ansiedade generalizada, o pico tende a não ir tão alto, mas ele tende a não voltar ao nível basal com facilidade. Uma pessoa com transtorno de pânico, ela está na base e de repente ela vai lá no alto. Uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada é como se a todo tempo ela ficasse tensa. É como se a todo tempo pudesse haver uma ameaça. A pessoa não consegue relaxar, ela fica tensa. Isso é extremamente desgastante. As pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada, é como se quase a todo momento ela ficasse alerta, ela gasta uma energia maior. Isso fica cansativo. É quase como se houvesse uma ameaça potencial, mesmo que essa ameaça potencial não seja real, quase que a todo momento, deixando a pessoa muito mais tensa. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes você está no trabalho e está sentindo uma tensão. E aí, tudo bem, você está no trabalho, mas depois você consegue relaxar. Agora, a pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada é como se ela não conseguisse entrar naquele modo relaxamento, como se a todo momento tivesse acontecendo determinada tensão. Isso faz a pessoa gastar muita energia e, em alguns momentos, até ficar mais improdutiva por não conseguir ter os momentos de relaxamento também. Mas é importante lembrar, tem tratamento. Aqui no link da descrição você pode buscar ajuda com recomendação de terapeutas do Instituto Romani, ou também tem a plataforma onde você pode aprender muito mais profundamente sobre psicologia e neurociência para usar na sua vida, caso você se interesse por esse assunto. Já que estamos falando de ansiedade, é justamente a ansiedade social ou fobia social. Esse é um transtorno que faz com que as pessoas limitem a sua interação com o mundo lá fora, e isso faz com que seja difícil criar oportunidades de relacionamento, se sinta extremamente desconfortável com ter
interações sociais, inclusive nomes de pessoas muito famosas que já sofreram de fobia social, por exemplo, o próprio Mark Zuckerberg. Eu vou mostrar aqui uma cena onde você percebe que o Mark Zuckerberg estava suando frio dando entrevista e ele tinha problemas de interação social em determinado momento da vida, só que aí ele fez treinamentos, passou por processos terapêuticos e hoje ele é um excelente comunicador, se comunica muito bem e percebe que tem tratamento e é possível vencer a fobia social. E se você conhece alguém que tem fobia social, sabe? Fobia social é diferente de medo de falar em público. Fobia social vai além, é aquele tipo de medo que fala, nossa, eu tenho dificuldade de interagir com outras pessoas. E se eu me relacionar com o mundo lá fora, isso é desconfortável a um nível que eu chego a perder muitas oportunidades por causa disso. E se você conhece alguém que sofre com fobia social, saiba que tem tratamento, você pode mandar esse vídeo aqui até para essa pessoa conhecer um pouco mais. E o que é recomendado? É recomendado que a pessoa tanto faça psicoterapia quanto invista em treinamentos para aprender a se comunicar melhor, para que ela consiga, através de ressignificação, de organizar as emoções, mas também de clareza para desenvolver mais habilidades e, aos poucos também, se expondo. Tem até um dos grandes precursores da psicologia, terapia cognitivo-comportamental, que no início ele começou a fazer testes, basicamente se expondo a falar com outras pessoas. Ele se considerava extremamente tímido, extremamente introvertido. Albert Ellis, no início, ele basicamente tinha certas dificuldades. Ele queria provar que era possível, através da exposição também, ele conseguir melhorar a comunicação. E o que ele fez? Ele colocou que ele iria ter mais de 100 interações com pessoas desconhecidas. Obviamente, na primeira vez, foi extremamente desconfortável para ele, mas depois de algumas dezenas de vezes, ele já conseguia se abrir mais e conseguia se expor mais. Tem um vídeo que é interessantíssimo, mostrando um exemplo de uma pessoa sendo tratada de fobia social. Se você quiser ver esse vídeo ajudando pessoas a vencer tanto fobia social quanto vencer a timidez, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo esses dois exemplos de vídeos para você. E antes de você ir aqui na descrição para assistir esses exemplos de intervenção tanto para timidez quanto fobia social, eu quero fazer mais um exemplo aqui, que na verdade o vídeo ficou com o título de 7 transtornos emocionais que não deve ignorar, mas vão ficar 8, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno que necessita também de acompanhamento psiquiátrico, onde a pessoa tende a ter delírios, alucinações, onde a pessoa às vezes é chamada assim, tira um pezinho da realidade. Geralmente acontece quando a pessoa está vivendo um momento da vida, onde tem uma pressão muito forte e para poder lidar com essa pressão, ela pode acabar criando uma realidade paralela e a esquizofrenia não tem cura hoje pelo DSM-5, que a gente olha o manual dos transtornos mentais, mas tem tratamento, é possível a pessoa ter uma vida funcional. Tem alguns filmes famosos que falam desse transtorno. Por exemplo, você pode identificar esse transtorno no filme Uma Mente Brilhante e você também pode identificar esse transtorno em filmes como Um Estranho no Ninho, que inclusive é uma recomendação de filme que você assista, principalmente se você gostaria de entender mais sobre psicologia, comportamento humano. Um Estranho no Ninho traz várias reflexões, tem um momento que a pessoa vê alguns ratos debaixo da cama atacando e é interessante que um dos pontos que podem gerar conflito com alguém que está sofrendo de esquizofrenia é quando a pessoa tem algum tipo de alucinação e você começa a tratar aquilo como bobagem ou menosprezar como se a pessoa estivesse louca. O que então eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Eu posso, às vezes, entrar no mundo dela, é como se fosse uma dança. Primeiro eu acompanho, depois eu conduzo. Ao invés de dizer para ela, você está maluco, que pode fazer, inclusive, que ela vai ficando mais nervosa ainda, eu posso falar, olha, onde que estão os ratos? Eles estão ali debaixo, vamos subir aqui para desviar. E, de repente, eu entro no jogo e, de repente, eu consigo transformar o resultado daquele jogo. Basicamente, conduzindo para a pessoa ter respostas mais eficientes e também é importante evitar os surtos. Porque cada vez que a pessoa surta, depois de ter desenvolvido a esquizofrenia,
tende também o cérebro dessa pessoa, a neuroplasticidade, promover algumas alterações e quanto menos surtos, mais fácil é de conter o avanço da esquizofrenia, ajudando também para que a pessoa possa ter um estilo de vida cada vez mais funcional. É possível uma pessoa com esquizofrenia conseguir ter trabalho, conseguir ter uma vida funcional, desde que ela tenha acompanhamento multidisciplinar com psiquiatra, terapia ocupacional, dependendo da gravidade e do nível de avanço do transtorno. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você, que você possa ter mais clareza sobre esses transtornos. Se você gostou, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei. Aqui na descrição também eu deixei um link onde você pode buscar terapia com profissionais que foram treinados, profissionais de excelência, de referência. E lembra também de deixar o gostei, se você ainda não deixou o gostei, e se inscrever no canal, porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem acabam que ainda não estão inscritos. Se você está inscrito, parabéns, marca o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém. Isso pode ajudar a salvar vidas, a transformar vidas. E lembra de ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor, transformando pessoas em pessoas melhores, sendo uma pessoa melhor. Espero que você tenha gostado, grande abraço e vamos junto nessa missão de transformar o mundo em um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores. Romani, você tá maluco? Transformar o mundo? Olha, no momento que a gente desiste de fazer do mundo um lugar melhor, é o mundo que começa a transformar a gente. Grande abraço, até o próximo vídeo.